Bem-vindas, boa noite. Mais um encontro, esse que é o terceiro encontro da nossa Jornada da Consciência, turma exclusiva de meninas superpoderosas. Meninas, primeiro de tudo, quero saber de vocês. Alguém quer fazer algum comentário do encontro de ontem, de como foi a nossa discussão ontem? A gente tem 5 minutinhos aqui enquanto o pessoal está chegando, para falar sobre isso. Alguém quer trazer algum ponto? Alguém já fez o Ikigai, já começou a mexer com isso? Como que tá? Quero ouvir vocês. Vamos lá, quem vem, quem vem, quem vem. Pelo jeito ninguém fez nada, né? Márcia. Isabela, vamos lá, Isabela. Márcia, boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Eu iniciei, sim, vi até o vídeo, mas percebi que não é nada fácil a gente encontrar o que a gente ama com Era isso que eu quem... estava esperando. Alguém trazer só esse detalhe. Ah, não é fácil, não. Pois é, nada fácil, gente. É um pouquinho complicado ter que analisar, olhar para dentro e entender o que a gente gosta hoje. É como você falou, a gente passa por mudança sempre, né? Então, talvez o que eu goste hoje é algo que eu já não procure amanhã. Perfeito. Mas conseguiu pelo menos chegar na reflexão. Pelo menos isso. Então tá bom, já demos um passo, já avançou um passo no joguinho, isso é bom. Legal, Isa, obrigado. Bruna, vamos lá, quero te ouvir. Oi, gente, boa noite. Só para complementar o que a Isabela falou, realmente, gente, que loucura. É muito difícil a gente colocar o que a gente ama. Olha, lá no videozinho fala que pra gente usar pelo menos 5 minutos para cada quadrante. Gente, eu acho que eu fiquei umas 2 horas fazendo. É muito difícil. Mas deu certo. Mas é muito bom a reflexão, faz a gente se conhecer mesmo, assim, profundo e parar mesmo para se enxergar. Eu Legal. gostei, é bem legal. Que bom, que bom. Essa é a proposta, né? É tirar vocês da zona de conforto, mas de uma forma legal. Não. De uma forma que, é sobre você. Né? Então não adianta eu chegar aqui e falar assim, nossa, Bruna, você faz isso, faz aquilo, gosta disso. Mas será? É a minha percepção. Né? Então, eu cheguei a até perguntar pro meu marido, eu falei assim, o que você acha que eu amo fazer? E o que ele respondeu? Curiosidade agora, vamos lá. Ele respondeu um monte de coisa, eu neguei todas. Cuidar de criança, cozinhar. Eu falei, não é nada disso. Olha que interessante, né? A percepção dele é, nossa, ela ama fazer tudo isso, você não. Só que não. Só que não, eu faço o que precisa. Então, É percebe? aquilo assim, eu gosto, mas eu não amo. Então não dava para colocar lá. Perfeito. E que legal que você chegou nesse lugar, né? Porque muitas vezes é aquilo que eu trouxe um pouquinho na fala de ontem, mas que a gente vai falando aqui em todos os encontros. É sobre você. É sobre a sua sensação, sobre o seu sentimento, sobre a sua percepção. Que pode coincidir com a percepção do outro, mas necessariamente não vai. Sim. Muito É bom. verdade. Muito legal. Legal, Bruna. Mais alguém? Eu queria falar a questão da Bruna. Isso é muito real, Bruna, porque a gente acaba cuidando de todo mundo. Assim, eu falo por mim, né? E mulher tem isso, né? De tô cuidando de todo mundo, a gente acaba não se percebendo muitas vezes, né? Acaba que tem essa outra percepção de outra pessoa. Eu tenho muito isso, mas assim, com as mentorias daqui eu já estou conseguindo desbloquear muita coisa. Tá girando uma chavinha assim na minha cabeça que vocês nem imaginam, assim. Ai, que medo. Ai, eu não sei se essa é a parte que eu fico feliz ou fico com medo. Fique feliz, Márcia. Então tá bom. Você falou, eu vou acreditar. Obrigado, Raquel. Vamos lá, Letícia. Eu ainda não parei para fazer de fato o desafio, né? Mas assim, o pouco que a gente conversou ontem, eu parei para tentar pensar, né? Começar a refletir, porque a atividade ela começa antes da gente sentar de fato para fazer ela, né?
Eu já estou extremamente confusa, com 1000 coisas na cabeça. Eu pude até conversar um pouco com a Bruna sobre a reunião de ontem, né? E a gente tá assim, com o cérebro saindo até fumaça já, de tanto pensar. Então, assim, eu tô até com medo de quantas horas demorarei para fazer esse Ikigai aí. Então, Letícia, já vou dizer, comece a fazer hoje, porque É melhor. É só até segunda-feira o prazo, tá bom? Sim. E ó, hoje ainda libera mais 3 desafios, tá? Preciso correr. Mas que bom, Lê, que bom que também te colocou nesse lugar, né? A Isa falou, a Bruna falou, a Raquel falou. É nesse lugar de, tá bom, e aí? Mas o que eu vou colocar lá? O que eu tô olhando para mim? O que está fazendo sentido ou não está fazendo sentido? É esse despertar, né? É esse startzinho ali de vamos colocar um pouquinho de fogo no parquinho? Vamos, bota fogo no parquinho e deixa todo mundo sair correndo. É mais ou menos por aí, né? Eu costumo brincar que esse é o momento que os divertidamente estão lá dentro batendo cabeça um com o outro, assim, falando, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Não sei, se vira, gente, vai que sai. Muito bom, mais alguém? Senão a gente já vai começando aqui, já vou começar trazendo para vocês um vídeo. Vamos lá, deixa eu ver aqui só para colocar o vídeo para vocês. Muito bem, eu vou colocar um vídeo que eu acho que eu fechei, então eu vou ter que abrir de novo, espera só um pouquinho. Eu achei que eu tinha fechado só. Vamos lá, é esse aqui. Então é o seguinte, ó. O que eu vou fazer agora? E aí é importante vocês... Como nós não estamos num grupo muito grande, eu não vou separar vocês em salas, tá bom? Geralmente a dinâmica que eu uso é a seguinte. Quando a gente está com turma de 200 pessoas, eu pego vocês, separo ali 5, 10 pessoas por sala para vocês conversarem sobre o vídeo. Como a gente está numa turma um pouco menor, e é legal porque dá para a gente ter mais dinâmica, conversar todo mundo junto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um vídeo agora aqui para vocês. Já estou até separando ele aqui. Assim que acabar o vídeo, eu vou lançar uma pergunta. Tá? E aí é o seguinte, eu preciso que vocês respondam. Não adianta ficar em cima do muro. Não sei. Não. É falar, é responder. Se alguém já assistiu esse vídeo, eu vou pedir para que não traga o contexto final, tudo bem? Não diga a resposta final. Mas, talvez algumas de vocês não tenham visto ainda. Então vamos lá. Deixa eu colocar na tela. Importante. O vídeo está em inglês, mas ele tem legenda. Tá? Então dá para vocês entenderem, acompanharem todo o contexto. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Tela expandida. Bora lá. Quero ver vocês bem atentas. We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do?
She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain. Muito bem. A pergunta que eu tenho para vocês e eu quero ouvir respostas. Em algum momento deste vídeo, houve um ato de empatia? Não, não houve. Não Sim. houve. Thalita disse não, não houve. Quem disse sim? Peraí, acho que foi Raquel. Isso. Raquel disse sim. Rosângela disse não. Isabelle disse sim. Isabela, desculpa, disse sim. Quem mais? Elza disse sim. Tô parecendo leilão, né? Roberta, sim. Marielle, sim. E aí? Acho que sim, a Letícia. Leusa falou, acho que sim. Tá, a maioria está dizendo que sim. Minha pergunta é, em que momento? Agora quero saber de vocês. Já que houve, em que momento? Eu acredito, assim, que o momento foi você olhar para o outro. Quando você olha para o outro e vê ele fazendo alguma coisa, eu não sei onde que... Eu já assisti esse vídeo, mas, assim, eu nunca soube em que lugar que eles estavam, né? Mas, assim, se fosse, por exemplo, vamos supor que seria numa clínica ali, né? Acredito que aí, nesse contexto, poderia, sim, ser uma empatia pela espera. Eu acredito nesse contexto, tá? É só uma coisa, uma resposta da minha cabeça aqui. Perfeito, mas a ideia é essa. A ideia é pôr a cabeça para funcionar. Legal, Raquel. Obrigado por enquanto. Deixa eu vir aqui primeiro a Letícia. Vai lá, Lê. Eu acho que o primeiro momento de empatia foi da parte da moça, né? Quando ela viu que o grupo inteiro estava se levantando e ela não, porque ela poderia continuar sentada e seguindo a vida dela normalmente, porque ela não sabia o que estava acontecendo. E ela partiu, começou a levantar, né? Mas principalmente depois da parte do moço que chega quando o grupo não existe mais. Porque aí ela tá levantando sozinha. E ela parece uma doida levantando sozinha. E tá só os dois. Não existe mais um grupo, um movimento muito grande. E aí ele olha pra ela, ela fala, não, tava todo mundo fazendo, eu continuei. E aí ele vai e começa a fazer também. Então eu acho que principalmente da parte dele, quando existia uma pessoa só fazendo. Perfeito, obrigado. Vamos lá, Bruna. Eu acho que foi no momento que tava a moça e chega o outro rapaz, porque ele pergunta, por que você tá levantando? E ela fala, não sei, o outro grupo estava levantando, então eu comecei a levantar também. E aí, para não deixar ela sozinha, né, ele começou a levantar, mesmo sem saber o porquê. Então ele começa a acompanhar ela. Acho que é isso. Beleza, quem mais? Mais alguém? Isa, você tinha levantado a mão, quer falar? Nem precisa, porque eu concordo plenamente com o que tanto a Letícia quanto a Bruna falaram. Eu acho mesmo, teve um momento de empatia ali nesse momento. Tanto ela para com os outros, e quanto quando o rapaz chega, né? Quando eu assisti esse vídeo, era mais relacionado a como o nosso cérebro funciona, que a gente acaba agindo da mesma maneira. Perfeito, legal. A Tatiane. Eu também concordo com as meninas. Eu acho que é na hora que ela fica sozinha, né?
E o rapaz chega, aí ele olha para ela e acompanha. Só vamos, vamos. Tá, perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu sei que tem coisa no chat. Algumas pessoas colocando quando o rapaz levanta, né, junto com a moça, mesmo sem entender, beleza. No momento em que eles observaram, o instinto foi agir. Meninas, vou só contrariar a Letícia em uma parte. Lê, tem uma parte que você falou, que a Isa concordou e algumas outras colegas concordaram, que não é empatia. Tá? Quando a moça chega e começa a levantar junto com todo o grupo, isso não é empatia. Isso é conformidade social. Né? Ou, vamos trazer para o popular, que vocês já ouviram, Maria vai com as outras. Né? Aquele vai lá e faz tudo igual aos outros. Então, isso é conformidade social. Por quê? Ela se adequou ao grupo, e aí vou aproveitar até o que a Isa falou, que a Isa assistiu esse vídeo num outro contexto, é o contexto da conformidade social. Bom, se todo mundo está fazendo, a primeira coisa que minha mente vai dizer é, eu tenho que fazer também. Tá? Então, o nosso cérebro vai acabar agindo dessa maneira. Se todo mundo faz, eu faço também. Né? E quem nunca ouviu, e aqui quem é mãe já deve ter falado para os filhos, mas quem nunca ouviu da mãe, mas você não é todo mundo, você não vai na festa. Você não vai fazer isso porque você não é todo mundo. Realmente, nós não somos todo mundo. Tá? Então, a primeira parte, a moça acompanhando o grupo, conformidade social. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A segunda parte, onde o rapaz chega e ela está sozinha, levanta, e ele questiona ela, mas por que você está levantando? E ela diz, eu cheguei, estava todo mundo fazendo, eu achei que deveria fazer. E aí ele começa a fazer junto com ela, isso é empatia. Porque mesmo sem questionar, sem julgar a atitude que ela estava tendo, ele a acompanhou. Ok? As próximas pessoas que chegam, conformidade social. Porque ninguém mais questiona. Simplesmente olha, tá fazendo? Vou fazer igual. Vou levantar, vou sentar, vou levantar, vou sentar. Tá? Então, isso é importante a gente entender. A diferença de empatia para conformidade social. Né? Ou para fazer o efeito manada, que a gente fala muitas vezes. Né? Foi todo mundo... Legal, todo mundo vai pular da ponte. Você vai pular também? É sobre isso que a gente está falando? É disso que a gente está pensando? Não. Tá? Fala aí, Thalita. Traga a sua contribuição. O meu ponto de vista foi esse mesmo, de que, assim, na primeira parte ninguém ajudou, na segunda ele perguntou e aí ela respondeu. Só que mesmo assim, nenhuma das situações a pessoa foi até a recepcionista e perguntou se realmente precisava levantar e repassar para as outras pessoas. Então, eu acredito que é não por isso. Então, e esse aí ponto... repete, igual você falou, repete as ações dos outros. E aí quem é diferente, quem não faz, quem não pergunta, é visto de outra forma, como uma pessoa que não tem empatia, ou nada assim, ou que não se envolve, mas não é isso, é que realmente a pessoa precisa entender o que está acontecendo ali para ela saber se ela pode repetir ou não as ações dos outros. Exato. Então, assim, pegando a sua fala, Thalita, e vou aproveitar que eu vi a fala aqui da Maria de Fátima também, é isso, se a gente olhar todo um vídeo, a gente está falando que o tempo inteiro é conformidade social, porque foi só reprodução. Ninguém sabia por que estava levantando. Ninguém foi questionar a recepcionista, por exemplo, ou qualquer outra pessoa que estivesse ali para falar assim, mas por que tem que se levantar e sentar o tempo inteiro? Para que toca essa campainha? Né? Então, se a gente olhar o contexto do vídeo, ele todo mostra um processo de conformidade social. Né? Porque mesmo o rapaz que tem uma atitude empática, como a moça de blusa lilás, lá bem roxinha, né? Mesmo ele, em algum momento, poderia ter questionado a ação como um todo. Mas espera aí, para que levantar? Por que toca essa campainha? O que essa campainha significa? Mas ele optou por ser empático
a atitude dela. Poxa, peraí, eu não vou deixar ela levantar sozinho, então eu vou fazer também. Tá? Então é esse olhar que a gente precisa entender. Aí, quando a gente vai falar de empatia e de conformidade social, a gente vai entrar nessa discussão que a gente começou agora, né? Quantas vezes a gente não busca pertencer, e eu estou vendo o pessoal escrever aqui no chat, quantas vezes a gente não busca o pertencimento, busca fazendo coisas que até são avessas àquilo que a gente quer, são contrárias àquilo que a gente pensa, são contrárias àquilo que a gente acredita. Né? Um grande exemplo disso é o período de escola. Né? O período de escola, da infância, da adolescência. Né? Quem nunca aqui fez algo que os coleguinhas estavam fazendo e de repente não sabe nem por que fez? Não sabe nem para que servia aquilo. Né? Ah, fez uma brincadeira. Ah, a brincadeira era super legal. Qual era a brincadeira? Ah, fazer bullying com um colega, né? Chacotear um colega. Pô, será que é legal? De repente você nem queria fazer isso. Mas você fez por quê? Porque a maior parte dos amigos, ou a maior parte das meninas fizeram. Né? Universo feminino, a gente tem muito isso. Né? Isa, posso usar você como exemplo? Você me permite? Claro. Eu estou vendo que você tem um cabelo cacheado, certo? Em algum momento da vida você já alisou o seu cabelo? Na verdade, eu só tenho cabelo cacheado há uns 4, 5 anos. O resto era sempre liso. E por que você alisava? Porque é bonito, porque a sociedade te cobra, porque o cabelo liso, ele passa a visão de limpo, arrumado, e é isso. Obrigado. Eu não preciso falar mais nada, gente. Acho que a Isa já falou tudo. Isso é conformidade social, ainda que ela não queira, ainda que ela não quisesse. Hoje, ela está fora da curva. Por quê? Porque ela disse, meu cabelo cacheado, ele é bonito, ele é limpo, ele é formoso, e é assim que eu vou usar. Acabou. Eu estou saindo da curva. Eu estou deixando de cumprir uma regra, ou uma pseudo-regra, social. Então, percebe a diferença de conformidade social aqui? É isso. Isso é conformidade social. Agora vou fazer o paralelo com a empatia. O que vocês acham que é empatia? Vamos lá. O que vocês pensam que é empatia? Qual que seria uma definição para empatia? Digam para mim ou escrevam no chat. Fiquem à vontade para falar, meninas, por favor. No lugar do outro? Se colocar no lugar do outro. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos lá, quem mais? Eu concordo com a Raquel. Eu acredito que é tentar se colocar no lugar do outro. O que o outro pode estar sentindo ou passando e qual o motivo. Né? A gente entender. Ok. Quem mais? Alguém pensa alguma coisa diferente? Alguém acredita que possa ser diferente? Pode falar, Lê. Abre o microfone aí, pode falar. Eu acho que, além de se colocar no lugar, de tentar se colocar no lugar do outro, né? Que eu concordo com as meninas, por muitas vezes a gente não vai conseguir se colocar no lugar do outro. Porque às vezes é uma situação que a gente nunca passou, né? O que a pessoa tá passando ali e tudo mais. Então eu acho que é também tentar ouvir sem julgar. Acolher a pessoa no momento difícil. Ótimo. Legal. Vamos lá, quem mais levantou a mão? Acho que tem mais uma pessoa. Ana Vitória, por favor. Boa noite, pessoal. Eu vejo a empatia muito como uma questão de respeito. Respeito pelo que o outro está sentindo, aquele momento, aquela fase, aquele pensamento, muitas vezes. Então, é muito também, como as meninas falaram, tentar, né, se colocar no lugar do outro, imaginar como que aquela pessoa está sentindo, se é fácil, se é difícil dentro dessas circunstâncias, mas por trás disso tem muito respeito daquela pessoa, de todo o ser, toda a história dela. Ok, legal, Ana, obrigado. Eu vi que a Rosângela colocou compreender sentimentos, legal. A Maria de Fátima colocou a questão de se colocar no lugar do outro, entender a realidade.
Legal, quem mais? Deixa eu ver. Thalita, vai lá, Thalita. Eu acho que se colocar no lugar do outro, mas tentar entender a situação como um todo. Ver os dois lados da história e depois você ter a sua conclusão em relação a ser empático ou não com ambos os lados, não sei, mais ou menos isso. Tá, beleza, sem problema. Beleza, vai dentro do seu raciocínio aí. Tudo que vocês falaram faz sentido. Tá? Tudo isso está dentro. Mas eu gosto de uma definição, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu até mando o print lá no grupo. Eu gosto dessa definição de empatia. Gosto muito. Que diz o seguinte, que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido no olho das outras pessoas. O que está sendo dito aqui, para a gente traduzir, né, é você buscar compreender, você buscar perceber, você buscar entender a partir do que o outro está vivendo, do que o outro está passando, do que o outro está sentindo. Não é dizer, olha, mas eu acho que, mas eu penso que, mas eu sinto desta forma. Não, isso não é empatia. Isso deixou de ser empatia. Quer ver um exemplo? Quem aqui já teve dor de cabeça? Algumas pessoas levantaram a mão. Quanto é? De 0 a 10, quanto é o seu nível de dor de cabeça? Só você sabe. Fala, Alê, você ia falar alguma coisa? Pode abrir aí. Eu ia falar que minha dor de cabeça é infinita. Enxaqueca. Minha dor de Péssimo. cabeça é infinita, é enxaqueca, é péssima. Lê, para de reclamar, meu. Oh, uma dorzinha de nada, tá aí, tá sorridente com a gente, tá feliz, imagina, nem deve estar sentindo nada. Percebe? Inclusive, estou com ela nesse momento. Então, percebe? Então, assim, só você sabe o quanto te incomoda. Eu não consigo saber. Né? É que nem aquela história. Eu falo muito isso, né? E, na verdade, assim, eu aprendi fazendo muitos cursos e reflexões, eu aprendi que, assim, sabe aquele momento de luto? A pior coisa que a gente pode falar para uma pessoa é assim, eu sei o que você está sentindo. Mentira, não sabe. Não sabe. Você pode até dizer, puxa, posso imaginar que você esteja sofrendo demais, posso imaginar que seja uma dor profunda, mas você não sabe, não é você que está passando. Então, ter empatia é esse olhar, é falar, peraí, eu não sei o que a outra pessoa está passando, eu não sei qual é o tamanho, qual é o volume, mas eu posso ouvir, perceber, sentir junto com ela e dizer, olha, eu posso não saber o tamanho da dor que você está sentindo, mas eu estou aqui para confiar em você que a sua dor é gigante nesse momento. Acabou. Isso é empatia. Isso é um processo de ser empático. Faz sentido para vocês, gente, ou é confuso? Fala para mim, conta para mim aí se faz sentido. Tá fazendo sentido? Tá? Então, percebe que assim, ó, muitas vezes a gente passa por situações simples. Mas a minha pergunta é, simples para quem? Simples a partir de qual ponto de vista? Você pode, por exemplo, ter acabado de perder o emprego. Tem gente que vai falar assim, ai, graças a Deus que eu perdi o emprego. Graças a Deus que eu saí desse lugar. Ai, que bom. E tem gente que vai sofrer dias porque saiu do emprego. Mesmo que o emprego fosse ruim. Eu, estando deste lado, eu não tenho que julgar se o emprego era bom ou era ruim, se a pessoa está triste, porque ela tem os motivos. Ela tinha motivo para reclamar do emprego, mas ela tem motivo para ter saído, pela tristeza por ter saído. Ainda, e aí esse é um ponto importante, ainda que eu não concorde.
ainda que eu tenha uma percepção diferente. Mas se eu quero ser empático, eu preciso acolher a pessoa, a dor da pessoa naquele momento, do jeito que ela está sentindo. E com a intensidade que ela está me trazendo. Seja 0, seja 1 ou seja 1000. Faz sentido? Quero ouvir vocês aí. Como que chega essa reflexão para vocês? Tá muito maluca? Tá dentro de uma lógica racional? E aí? Quero saber de vocês. Contem para mim. Eu acredito que esteja numa lógica, assim, muito clara. Porque a gente tem muito a definição de empatia, igual eu trouxe primeiramente, né? Não que seja completamente errado, mas se colocar no lugar do outro. Mas o que de fato significa se colocar no lugar do outro? E aqui você trouxe um aprofundamento dentro desse contexto, Márcio, que abrangeu muito mais, que traz uma perspectiva muito mais profunda e prática, principalmente, do que realmente significa ser empático. Muitas vezes, colocar no lugar do outro não, igual você falou, eu entendo o que você tá sentindo, né? Que é uma frase muito típica quando você tá tentando acolher alguém. E igual você falou, mas a gente não entende. E às vezes é justamente essa falta de conhecimento, de aprofundamento desse tipo de comportamento que a gente não está sendo de fato empático. Muitas vezes a gente pode estar trazendo até um peso a mais, uma carga a mais de um sentimento de uma pessoa que está precisando ali, por exemplo, né? Se você está querendo dar empatia para essa pessoa, mas você está dando uma carga emocional para ela justamente porque você não está sendo empático. Exatamente. Não conhecer o contexto de fato do que é e como, e justamente por não conhecer, você não souber como tá praticando ela. Exatamente, Ana. Legal, ótimo. Excelente contribuição. A ideia é essa mesmo, tá, gente? É sair do clichê, porque acaba virando um clichê, né? Se colocar no lugar do outro. Eu sempre digo o seguinte, tá bom, você vai se colocar no lugar do outro. E aí, meninas, não estou criticando a fala de vocês, tá bom? Eu só estou dizendo, a gente é habituado a usar clichês. E aqui a ideia é a gente quebrar esses clichês e falar, não, peraí, o que eu posso ir além? Tá? Lembra da história do 1% melhor? Vamos ser 1% melhor hoje, beleza. Amanhã a gente melhora de novo. Né? Quer ver uma coisa? Alguém aqui já passou por um assalto? Alguém aqui já foi assaltada, já foi roubada? Ana falou que sim, a Isa falou que sim, Raquel já. Aí a pessoa vem te acolher, né? Num gesto de empatia, tal, vem te acolher. Ai, Raquel, nossa, eu imaginei, eu sei o quanto você sofreu. Você sabe? Você estava lá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o assaltante, ele te assalta, te dá o mesmo susto, aí sim você se colocou no meu lugar. Pronto, agora você vai saber. Não adianta, a gente não consegue, gente. Percebe como eu estou fazendo uma lógica muito matemática aqui, mas é esse processo. Né? A gente não consegue essa historinha de falar, mas eu sei, não sabe. Uma outra coisa que é pior, tá? E aí eu vou até antecipar o que a gente tem aqui de conversa na sequência. Mas tem uma coisa que ainda é pior. Ai, mas você não sabe, eu também passei por um assalto que foi assim, nossa, você não tem noção. Eu não quero ter noção, muito obrigado. A minha situação de medo, de preocupação, já é suficiente. Não precisa trazer a sua. Não precisa competir comigo. E tem muita gente que entende esse ato de competir. Letícia, sua dor de cabeça é ruim? Você não sabe a minha dor de estômago. A minha dor de estômago me deixa assim, doente, assim, claro. Tá bom, fica com ela, o problema é seu. Não tô aqui para ficar competindo quem tem mais dor, quem tem mais incômodo. Percebe? Então, infelizmente, a gente tem essa cultura. E o que a gente está fazendo aqui é justamente refletir para não fazer mais isso. Né? E aí, quando a gente coloca esse lugar de disputa, eu sei o que você está sentindo, muitas vezes a gente acaba caindo numa coisa que
Meninas, vocês vão brigar comigo, mas tudo bem, briguem. A gente deixa de ser empático e passa a ser só simpático. Existe uma pesquisadora que fala muito sobre isso, que estuda. Eu esqueci o nome dela, mas eu vou olhar aqui, daqui a pouco eu já confirmo para vocês certinho. Que ela diz o seguinte: diferença da empatia. Pode falar, Rosângela, principalmente se souber o nome de quem eu estou falando. Já pode contribuir. Não sei, mas é assim. Você falou e agora ele entrou na ser simpático, né? Já fui assaltada e dentro de casa assaltou eu e meu esposo, meus filhos não estavam na hora, né? E aí, depois a pessoa, assim, tentou ser empática, mas foi só simpática. Pelo menos não foi pior. Pelo menos não aconteceu pior. Aí, Exato. tipo assim... Pior para quem, né? Tá ruim, pode piorar. Exatamente. Ótimo, foi maravilhosa a sua frase. É isso. Rosângela, pior para quem? Para mim, no meu ponto de vista, quando me falam assim, para mim ficou pior. Porque, tipo assim, se ela tá tentando ser empática comigo e falou assim que poderia ser pior, aí eu falei assim, nossa, mas será só morresse então, né? Exatamente. Esse é o ponto. Então, percebe? Muitas vezes, e aqui eu estou falando simpatia, gente, e por favor, né? Compreendam que eu não estou julgando, por exemplo, quando a gente fala assim, nossa, aquela moça é tão simpática, aquele rapaz é tão simpático. A gente está indo para um outro caminho, tá bom? Mas a simpatia, nesse sentido, que a gente está falando, é quando a gente busca, quer ver? Tem até um videozinho, se eu conseguir pegar aqui, eu vou passar ele rapidinho para vocês. Acho que eu vou conseguir aqui. Estou vendo que vai dar tempo, a gente assiste juntos. Quer ver? Ó? Que fala muito sobre isso. Deixa eu pegar até, porque no vídeo tem, inclusive, quem é a... Peraí, deixa eu pegar. Eu vou colocar o vídeo enquanto eu procuro o nomezinho da pesquisadora. Quer ver? Olha só. Vejam essa situação aqui, ou essas situações. Bora lá. Afinal, empatia. Então, o que é afinal empatia e por que ela é bem diferente de simpatia? Empatia é bem interessante, ela cria conexão, enquanto simpatia muitas vezes leva a desconexão. Therese Weisman, uma acadêmica na área de enfermagem, conduziu um estudo científico envolvendo diversas profissões nas quais era importante ter empatia. Ela concluiu, portanto, que existem 4 atributos presentes em uma pessoa empática. Primeiro, a habilidade de compreender o modo como outra pessoa enxerga a situação, admitindo que essa perspectiva é uma possibilidade verdadeira. Segundo, a capacidade de evitar pré-julgamentos, o que é bem raro. Terceiro, a habilidade de reconhecer as emoções e sentimentos do outro. E quarto, o ato de comunicar e expressar o que está sendo reconhecido e compreendido. Empatia é sentir com o outro. E eu sempre imaginei empatia pensando na seguinte situação. Uma pessoa cai em um buraco e grita lá de baixo: eu estou preso, está escuro, eu estou sobrecarregado. Então alguém realmente empático desce e diz: ei, eu sei como é estar aqui embaixo e você não está sozinho. Já uma pessoa simpática diz: ei, não é tão ruim assim. Sabe, você quer um sanduíche? Empatia é uma escolha, e uma escolha vulnerável, porque para se conectar com o outro você precisa se conectar antes com algo em si mesmo que conhece aquele sentimento. Raramente, se não nunca, uma resposta empática começa com o famoso pelo menos, que todo mundo usa quando alguém compartilha algo doloroso. Aí tentamos amenizar as coisas, fazendo com que a outra pessoa consiga enxergar o lado positivo da situação. E agindo dessa maneira, o que geralmente acontece quando alguém compartilha sua dor são respostas assim: eu perdi o meu bebê. Pelo menos você sabe que pode ficar grávida. Meu casamento está acabando. Pelo menos você tem um casamento.
Meu filho John vai ser expulso da escola. Pelo menos a irmã dele tira notas boas. Mas a verdade é que uma das coisas que mais nos ajuda a enfrentar momentos difíceis é o simples ato de compartilhar o que estamos sentindo. E nesses momentos, certamente preferimos ouvir: olha, não sei o que você está sentindo, mas obrigado por ter me contado. E isso acontece porque, na verdade, a resposta que damos raramente faz as coisas melhorarem. O que realmente faz a diferença é o ombro amigo e a conexão. E aí, meninas? Traz um pouquinho mais clareza. Como que é para vocês aí? Pode falar, Ana. Pode abrir o microfone. Oi, oi, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, não. Aqui eu achei que tinha travado. Então, beleza. Ana, você levantou a mão, Ana Carolina? Se quiser falar, fique à vontade. Só abre o microfone. Então, percebem? É sobre isso, né? É aquilo que a gente estava falando. Respostas quaisquer ali não vão ajudar. Então, assim, se você não tem o que falar, não fala. Fala, ó, tô aqui. Tô aqui para te ouvir. Obrigado por confiar em mim, né? Para compartilhar comigo. Que bom, fico feliz. Então, esse é um processo que a gente está falando aqui de empatia versus simpatia. Tudo bem até aqui, pessoas? Então, ó, a gente falou sobre conformidade social, que é seguir o fluxo, fazer o igual todo mundo, buscar pertencimento independente de qualquer coisa, né? Seja lá o caminho que for. Então, a gente vê isso acontecer em vários cenários, né? Muitos cenários a gente vê isso acontecer. Ah, mas todo mundo estava xingando o político X, então eu vou xingar também. Ah, todo mundo estava brigando com não sei quem, eu vou brigar também. Será que faz sentido? E onde que a gente para ter uma reflexão do faz sentido, não faz sentido, é certo, não é certo, é correto, não é correto, está dentro dos meus valores ou não? Então a gente falou de conformidade social, falou agora de empatia, entramos inclusive na diferença de simpatia e empatia. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte. Tá, legal, falamos sobre isso, trouxemos aqui, né, a ideia de empatia, mas e como a gente faz para levar isso para a comunicação? Como que a gente consegue levar a empatia para dentro da nossa comunicação diária? Então, para isso, a gente vai passar um pouquinho, e aqui rapidamente eu vou passar para vocês, algumas situações de conflito. Ok? Vou precisar da ajuda de vocês, meninas. Então, vou precisar de algumas, pelo menos algumas de vocês aqui abrindo o microfone e participando comigo para ficar mais legal. Senão eu só lendo tudo vai ficar chato. Né? Então, bora lá. Nesse primeiro, deixa eu ver quantas pessoas eu preciso. Eu preciso de 3 pessoas, 3 mocinhas, 3 coleguinhas. Então vamos lá. Eu vou compartilhar. Então a Ana vai ser a primeira personagem. Preciso de mais 2. Fica com a mãozinha levantada. A Bruna a segunda, Letícia a terceira. Então, nessa ordem, vocês vão ler de acordo com os personagens, tá? Na hora que eu colocar na tela, leia da forma que você tiver ali percebendo a emoção. Coloque o máximo de emoção possível, tá? Então aqui a gente está... Opa, não compartilhou ainda. Deixa eu compartilhar agora. O que a gente está vendo aqui? São situações que talvez vocês já tenham vivenciado, já tenham ouvido. Situações que a gente vai garimpando aqui no dia a dia. Então vamos lá, Ana, abre o seu microfone que você vai ser a primeira a fazer a leitura aqui. Você vai fazer o papel da filha. Deixa eu só ver se está compartilhando. Não, não está. Travou aqui. Agora vai. Espera aí, deixa eu compartilhar de novo que o negócio deu tilt aqui.
Ai, que danadinho esse negócio. Agora sim. Vamos lá, Ana, vou compartilhar, vou pedir para você ler, colocando o máximo de emoção possível aqui. Ó, agora foi. Tá vendo aí? Tô vendo. Então, bora lá, Ana, coloca essa emoção, aflora tudo que você tem, o poder da atriz que tem em você. Eu não acredito que você não vai deixar eu ir no show com os meus amigos. Eu já falei que eles iam. Que droga de vida minha. Que saco. Bruna, você é a responsável número 1. Então, bora lá. Deixa eu ver se... Ai, responsável, vai lá. Escuta aqui, mocinha. Quem você pensa que é pra falar assim comigo? Você mora na minha casa e quem manda aqui sou eu. Melhor você ficar quieta e ir agora mesmo para o seu quarto. Além de não sair, vai ficar sem celular. Boa. Letícia, coloca o seu poder de atriz aí. Claro que você está frustrada. Você queria muito ir no show. Sei o quanto é duro não poder fazer aquilo que a gente quer. Você tem todo o direito de ficar chateada. Tome seu tempo. Estarei aqui para conversar se você quiser. Ana, você que fez o papel da filha. Como foi ouvir as outras duas personagens aí, a Bruna e a Letícia? Como foi receber a comunicação delas? Foi bem oposta. A primeira, né, que seria a responsável número 1, eu senti que como se fosse rebatendo o meu sentimento, só que não entendendo o que eu queria dizer, não olhando para mim. E aí, no responsável 2, né, eu senti a mesma mensagem, no sentido, tipo, eu não ir, mas muito mais conexão entre eu e ela. Então, foi um não ainda, mas de uma forma onde eu me senti ouvida. Perfeito, Ana. É exatamente sobre isso. A primeira responsável, no caso a Bruna, foi a mãe chata, sabe? Aquela mãe que brigou e falou assim, você não vai sair, vai ficar em casa. As mães não estão me ouvindo, então eu posso falar, tá bom? Foi aquela mãe durona, né? Já a Letícia foi uma outra mãe mais acolhedora, né? Ela continuou dizendo não. Em momento algum ela disse, tá bom, vai, poxa, você tá querendo muito, vai lá, eu vou te dar uma força, vai escondido. Ela não fez nada disso. Ela continuou dizendo não, mas ela disse, eu entendo que você está frustrada, claro, é normal você ficar frustrada, né? Você já tinha combinado tudo, mas você tem todo o direito de ficar chateada. Tô aqui. Quiser conversar, quiser desabafar, tô aqui. Percebe como a mesma coisa a ser comunicada pode ser comunicada de formas diferentes? Então eu posso levar para um tom muito mais amistoso, vamos dizer assim, que foi aqui a personagem 2, a responsável 2, ou eu posso simplesmente ir para um movimento muito mais agressivo, ou dentro da comunicação a gente pode dizer muito mais violento. Né? Por quê? Eu vou para o mesmo nível da comunicação inicial, porque a Ana, a gente não falou aqui, mas a Ana, ela começa a conversa brigando. De uma forma agressiva. Pô, que saco, droga de vida. Eu tô sendo agressiva, eu tô batendo ali. Tá? Então percebe que todo o contexto é o contexto que a gente vive no dia a dia. Quantas vezes isso já não aconteceu na vida da gente? Né? Agora a pergunta é, como que você reagiu? Igual a responsável 1 ou igual a responsável 2? Ok? Vou fazer mais uma com vocês aqui. É legal que o tempo está bem tranquilo, dá para fazer mais uma. Vamos lá. Se vocês quiserem continuar, vocês, meninas, podem continuar, senão eu quero mais pessoas aqui para participar com a gente. Vamos lá. Quem vem? Gente, não é para ter medo, não. Abre esse microfone aí.
mãozinha. Ó, vamos lá. Ana, você vai participar de novo? Se a Ana for participar. A Isa vai participar, a Raquel Souza vai participar. Mas se puder escolher ser igual a responsável 1. Eu já entendi. Você vai querer torcer o pescoço da filha. Muito bom, maravilhoso. A gente está falando aqui de ser legal e ela vai falar assim, não, deixa eu ser a 1, porque eu já vou chegar com os 2 pés no peito. Não vou nem perguntar. Tá bom, pode ser. Vou até... Eu nem lembro qual que é a sequência aqui, mas eu vou achar quem é a responsável 1, tá bom? Eu não tenho filhos não, mas provavelmente seria nesse naipe. Quem pensa que é? Olha quanta gente amável. Só mulheres amáveis. Tô ficando até constrangido de tanto amor. A educação positiva, nunca nem vi, né? Imagina. Comunicação não violenta? Zero. Tudo raiz. Vamos lá, Isa, vamos começar com você. Você vai ser a primeira pessoa. Eu não sei quem vai ser, tá bom? Lê aí, bota emoção, porque eu tenho certeza que vai funcionar. Vai lá. Se você continuar chegando em casa tarde assim, daqui a pouco seus filhos nem vão te reconhecer mais. Isso aqui é uma casa de família ou uma pensão? Raquel, você agora. Para você é fácil falar. Só cuida da casa e das crianças. Eu dou um duro desgraçado. E eu chegar em casa querendo um pouco de paz, ainda tem que escutar isso, af? Vai voltar para Isa, tá? Não, desculpa. É a Raquel de novo. Raquel, continua. É eu? É você. Tá. Entendo que esteja desapontado. Sei que gostaria que eu chegasse cedo. Mas sei que gostaria que chegasse cedo mais vezes para jantar em casa. Para jantar em família. Alguma coisa. Isso. Coloca mais alguma coisa aí. Dentro desse contexto. Posso inventar? Você. Então vou ler de novo. Alguma coisa. Lê de novo. Tá. Entendo que esteja desapontado. Eu sei que gostaria que eu chegasse mais cedo, às vezes, para jantar em família. Mas, ultimamente, estou terminando um projeto e eu preciso finalizar. Por isso, chego tão tarde. Boa. Isa, como foi ouvir a primeira resposta e depois a segunda resposta da Raquel? Eu vou complementar minha resposta no seguinte. É interessante quando a primeira situação, em que eu até fiz a observação de ser o primeiro responsável. Porque muitas das vezes a gente age conforme a pessoa age com a gente. Mas quando a gente inicia algo, uma discussão, digamos assim, conforme foi aqui essa segunda situação, receber a segunda resposta com um motivo, um porquê, né? A pessoa ser empática e entender o motivo, por que você gostaria dela chegar mais cedo em casa, é diferente do que a pessoa somente te rebater sem tentar entender seu sentimento. Perfeito. Então, você vê, você mesma, você trouxe, na brincadeira, você falou assim, não, deixa eu ser a que eu já vou chegar, já vou fazer. E aí, quando vem uma resposta mais serena, mais tranquila ali, trazendo pontuações, trazendo questões ali, você fala, e sabia que é diferente mesmo? Não é isso? Não é essa sensação que dá? Muito isso. Meninas, dá até um quentinho no coração, você fala assim, olha, a pessoa olhou para mim, olha, a pessoa me trouxe. E eu gostei, Raquel, que você trouxe um complemento muito legal. Gente, eu estou trabalhando, eu preciso, mas é temporário. Né? Como que foi, Raquel? Falar, e agora você, falar do primeiro jeito e falar o segundo jeito de resposta. Como foi? O primeiro foi muito agressivo, né? Rebatendo sem querer saber por que ele estava sentindo aquilo, né? Só rebatendo e tô nem aí para os seus sentimentos, digamos assim. O segundo não, o segundo ela compreendeu o sentimento dele, compreendeu a dor dele, né? E falou assim, eu não gostaria também de chegar tarde, né? Eu entendo a situação. Muito legal. Então, assim, é sobre isso, gente. Olha só, a gente está trazendo aqui coisas que acontecem no nosso dia a dia. Quantas vezes no trabalho, em família, com amigos, quantas vezes essas situações acontecem com estranhos na rua? Né? Muitas vezes a gente está lá na rua, poxa, você está no ponto do ônibus, você está no mercado e... Aí você fala,
Peraí, tinha necessidade? Será que era dessa forma que eu tinha que reagir? Ou era dessa forma que eu tinha que me posicionar? Ana Carolina, quero te ouvir. Mãozinha levantada, eu acho que está travado, né, Ana? Qualquer coisa põe aqui no chat se você não estiver conseguindo falar com a gente aqui. Mas tá sem som. Mudo. Desculpa. A pecinha desse lado do computador de vez em quando não funciona, é assim mesmo, tá bom? É um problema de máquina, o que fica atrás do computador. Vamos lá. Agora sim, tinha travado o meu slide, agora deu. O que a gente está falando aqui? A gente está falando do processo de comunicar. E aí eu quero trazer para vocês a definição. E eu não quero que vocês se prendam a isso, tá? Eu só estou trazendo o que é uma definição. Mas a gente está entendendo o contexto. O que é a comunicação não violenta? Ela representa habilidades que você pode ter de comunicação verbal ou não verbal. Então, tudo aquilo que a gente escreve, tudo aquilo que a gente verbaliza, vocaliza, ou até mesmo linguagens não verbais, como gestos, expressões faciais, corporal, imagens, códigos. Por que a gente fala de imagens e códigos aqui? Internet. Troca de mensagens. O que significa se a gente escrever tudo em caixa alta, em caps lock? Ah, você está gritando. De repente você não está, a pessoa só escreveu errado. Mas vai ser interpretado como, nossa, está gritando, está brigando, está... Percebe? Ah, eu coloquei uma carinha meio brava. De repente você queria colocar a carinha de risada, lá o emoji de risada. Errou. Ah, mas a outra pessoa já vai achar que está criando caso. Né? A Isabela e a Raquel já iam dizer, peraí que nós vamos resolver isso. Não, meninas, eu errei. Eu ia colocar só um sorrisinho para vocês. Né? Então, por isso que a gente fala de imagens e códigos. Tá? Que buscam criar. Desculpa, gente, não é compaixão, é conexão, tá bom? E empatia para fortalecer as conexões humanas. Tá? Em resumo, é o ato de se comunicar de forma menos agressiva. É o ato de se comunicar de forma menos explosiva. Tudo bem até aqui? Pensa só. Olha, vocês estão vendo minha imagem, né? Todo mundo tá me vendo. Vejam só. Nossa, eu estou super feliz. Eu estou adorando dar aula hoje. Maravilhoso. Nossa, tá fantástico. Comuniquei assertivamente com vocês? Falei a verdade? Eu fiz afirmações positivas, mas e a minha expressão? Está lá, dentro da linguagem não verbal. Percebe que sobre isso, quantas vezes a pessoa te pergunta alguma coisa, você vai assim, sim, com certeza. Já deu para entender que você está sem vontade nenhuma para não falar uma outra coisa. Né? Você está assim, zero vontade de colaborar, zero vontade de conversar. Então, isso é a comunicação violenta. Né? Ana, pode falar. Você vai conseguir abrir o microfone aí? Pode abrir. Vê se agora você consegue. Vocês estão me ouvindo? Agora a gente está te ouvindo. Gente, eu levantei a mão 4 vezes. As 4 vezes eu fui derrubada na plataforma. Pronto, agora você está aqui. A internet aqui. de milhões, né? A internet aqui em casa está muito boa. Mas olha, que contexto mais maravilhoso. E veio tão de encontro com uma situação que eu tô até discutindo essa pauta com a minha psicóloga ultimamente. Por quê? Talvez sirva para as meninas também. O desmerecer a dor do outro é terrível. Porque foi falado aqui em outras aulas que é importante a gente sentir
A gente validar aquele sentimento, expressá-lo, senti-lo, vivê-lo, para que ele não se torne um sentimento oprimido e se torne uma depressão, correto? Sim. A minha psicóloga fala a mesma coisa. Às vezes você chora, a pessoa fala assim, não chora não. Não, se você chora, você vai ser vista como fraca, não chora não. Ou então, se você fala assim, nossa, você fala que é cristã, mas você está angustiada, você não é cristã? E hoje você veio e validou isso, assim, de uma forma tão forte, que a gente vê que, assim, o contexto das aulas é uma sequência mesmo, né? Se a gente não está ali entendendo esse contexto desde o início, desde a primeira aula, é um conteúdo puxando o outro, e vem muito de encontro. Então, assim, por exemplo, eu estou passando por um momento de luto, e não é um luto de falecimento, porque existem vários tipos de luto. Sim. E eu ouço muito pessoas próximas falarem assim, nossa, mas você não está descansando em Deus, cadê a sua fé? Porque se você tivesse tanta fé, a dor não era tão grande igual está sendo. Não, eu estou me permitindo viver a dor está amenizando com o passar dos dias, e vai ficar tudo bem. E assim, às vezes as pessoas me perguntam, as mais próximas, você hoje não está bem, eu te conheço. Aí quando você fala para a pessoa, eu não estou bem, mas eu vou ficar, vai dar tudo certo. Tem dia que a gente fica um pouquinho mais para baixo, mas logo passa. Porque luto, gente, tem o seu processo. Luto não é da noite para o dia. Mas aí a pessoa vem e não valida a sua... Ou então ela fala, nossa, eu perdi um monte de parente no acidente só, então, nossa, mas eu sofri um câncer, aí eu fiquei endividada, e aí minha mãe morreu, foi tudo junto, e eu não fiquei igual você tá. Sabe assim, isso é muito feio. Então, é muito bacana o que você está trazendo, porque a empatia é igual o videozinho mostrou. Gente, não é só ir lá e entender, é identificar em algum momento da sua vida aquilo que a pessoa está vivendo agora, que você também viveu, você também passou, e você realmente identifica com aquela dor, mas você nunca vai saber o que ela está passando, né? Então, assim, Exato. conteúdo maravilhoso, Márcio. Que bom, Ana. Obrigado. Quero agradecer duas vezes. Primeiro, pela sua colaboração agora, e segundo, por você compartilhar com a gente algo que é tão pessoal. Né? É seu. E você se sentiu segura para falar aqui diante de 20 pessoas, de quase 30 pessoas. Obrigado. E contem com a gente. Né? Comigo, pelo menos, se eu puder colaborar de alguma forma, estou aqui. Tá bom? Mas olha só, gente. Percebe? E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado e já vou dizer. O que eu acabei de fazer, gente? O que eu acabei de fazer? Conta aí para mim. Foi empático. Foi empático. Empatia. Exercitar. A gente precisa exercitar isso. E eu falei de coração aberto, de verdade. Né? Por quê? Poxa, Ana, que alegria você compartilhar com a gente isso. Né? Você poderia simplesmente não falar nada. E é um direito da pessoa. Mas não, ela quis compartilhar. Ela falou, tá sendo bom para mim, porque que bom, fico feliz. E se eu puder contribuir mais, estarei por aqui. E isso vai diretamente conectado com o que eu estou falando aqui da comunicação. Olha só como que a gente define os pilares da comunicação não violenta. Tá? E isso é exercício, tá, gente? Esse tipo de treinamento aqui, tem muita empresa buscando. Se vocês souberem de alguma, pode me avisar que eu vou lá fazer esse treinamento para essas empresas. Tá tudo certo, é só me chamar. Quem trabalha em RH aqui, ó, já sei que tem uma galerinha que trabalha em RH, pode me chamar. Olha só. Primeiro de tudo, eu preciso observar. Preciso observar o que está sendo comunicado, o que está sendo transmitido para mim. Né? Ouvir atentamente. Ali naquela fala, eu vou entender o sentimento. Enquanto a Ana estava falando aqui, eu estava prestando atenção no que ela estava dizendo, mas eu estava sentindo buscando sentir, é claro, o que ela estava sentindo. E ela disse, eu estou passando por um luto. Luto é luto, não importa o tamanho. É luto. Não importa sobre o quê, é luto.
Perda de emprego é luto, gente. Não passar numa prova de concurso é luto. Não passar na prova do Detran é luto. Acabou. Isso é fato. Né? Então, ó, eu já tenho o fato, já estou buscando entender qual é o sentimento, e aí ela me traz a necessidade. Qual a necessidade que ela comunicou aqui? Gente, está fazendo todo sentido para mim. Eu estou levando isso, inclusive, para terapia. Está fazendo muito sentido tudo isso. Ela estava precisando do quê? De continuar reforçando positivamente o que ela já vem trabalhando, o que ela vem desenvolvendo. Então significa que a nossa comunicação, que a minha comunicação com vocês e a de vocês para com todas aqui, está funcionando. E no final ela traz um pedido. Mesmo que ela não saiba, mas ela traz um pedido. Que eu consigo interpretar aqui desse lado. E que vocês também podem. Alguém conseguiu interpretar qual foi o pedido dela no final? Ou a estratégia ou a necessidade que ela apontou? Alguém consegue? Não? Ela disse, está sendo muito bom, isso é bom, é uma construção. Que bom poder participar. Ela quer continuar. Ela está me dando o sinal de que isso está sendo positivo, eu preciso mais. Eu quero aproveitar mais. E é totalmente subjetivo, tá, gente? Tem gente que vai perceber mais fácil, tem gente que não. De novo, eu treino isso há muito tempo, então eu procuro exercitar diariamente, e aqui a ideia é que vocês exercitem. Então, para clarear melhor aqui para vocês, esse quadrinho tá no GC também, tá, gente? Vai estar lá, vai ser fácil de vocês identificarem. O que eu faço? Primeiro passo, observo. Eu vou observar o que está acontecendo. Qual é a mensagem que está sendo trazida? Qual o sentimento que está sendo pronunciado? Quais as necessidades ou quais os pedidos que estão sendo trazidos? E uma coisa pode estar muito misturada na outra. Tá? Vou trazer um exemplo para vocês. Raquel, eu preciso falar com você. Sabe o que acontece? Nos últimos dias, a gente veio conversando aqui no trabalho e eu não fiquei muito confortável com algumas coisas que você colocou, com alguns posicionamentos. Talvez fosse melhor se você conseguisse me esclarecer um pouquinho melhor. O porquê que você disse isso? Você falou que eu não estava entregando, que eu não estava fazendo. Mas, poxa, há uma semana, 2 semanas atrás, eu te mostrei todo o meu trabalho, eu te mostrei todas as entregas, fiz isso no prazo. Tem alguma coisa que não está coerente? Você pode me explicar melhor isso? Porque se você talvez me explicar, me trazer mais clareza, eu posso fazer melhor, eu posso entregar da forma mais correta. E aí? Passei pelos 4? Eu fui variando algumas coisas, claro, fiz uma coisa mais teatral aqui, mas é sobre isso, gente. Agora, comunicação violenta. Pô, Raquel, você só reclama, meu. Semana passada eu te mostrei tudo. Te entreguei, coloquei no prazo, botei no e-mail. Pô, você só reclama, você não está satisfeita com nada. Você não sabe nem o que você quer. Eu disse a mesma coisa, gente. No contexto geral, eu disse exatamente a mesma coisa. Qual a diferença? Numa eu busquei colocar com clareza para que a outra pessoa entenda e também perceba isso, porque a comunicação não violenta, ela não é, muitas vezes, uma via de mão dupla. Muitas vezes ela é uma via de mão só. Só a gente vai fazer. Mas posso garantir para vocês, e a Isabela falou isso sobre o vídeo da conformidade lá atrás. O cérebro do outro começa a espelhar o que a gente faz. Se você começa a usar uma comunicação não violenta, é natural que as pessoas que estão no seu círculo mais próximo comecem a fazer igual, ou pelo menos comecem a espelhar vocês. Isso chama-se rapport. Né? Nós temos um neurônio chamado neurônio espelho. Ele está dentro da nossa cabecinha. E aí, quer ver só uma coisa?
Quantas vezes você viu alguém bocejando e você do nada bocejou junto? Isso é o neurônio espelho. Por uma questão de afinidade, de proximidade, o seu neurôniozinho vai falar assim, opa, abre a boca junto. Boceja junto, porque é isso que está fazendo lá do outro lado. Esse processo é o que a gente chama de rapport, tá? Ou um processo de empatia. Uma empatia sem pensar. Eu não fico pensando para conectar a empatia. Eu simplesmente reproduzi junto. Porque eu me senti acolhido, me senti confortável. Faz sentido, pessoas? Ou viajei muito aqui na maionese? Tá ok? Então vamos lá. Opa! Márcia. Aqui a gente já foi. Pode falar. Eu queria só, como você falou sobre essa comunicação violenta, aconteceu isso comigo hoje, inclusive, né? E você falou exatamente sobre a cobrança, vieram falar isso, mas foi de um jeito calmo. O que aconteceu nessa reunião? A pessoa me disse, poxa, a Raquel só sabe cobrar. Exatamente isso. Mas o que acontece? Eu normalmente, o que eu faço? Eu escrevo um textinho, né, cobrando a demanda do dia, e geralmente eu ponho um coraçãozinho lá no final. Mas eu acredito que eles não veem essa parte do coraçãozinho. Daí eu falo, poxa, eu fico feliz em ajudar vocês, qualquer dúvida me procurem. Então, assim, mas eu acredito que quando eu vou começar o texto, é muito duro, sabe? Olha, eu preciso disso aqui, e eu vou escrevendo. E eu estava em uma outra reunião, falando isso com um dos meus mentores também, né, lá no trabalho, inclusive é na DM, gente, muito bom. Olá, tá vendo, gente? Ó. Diquinha, muito bom. Ele me falou sobre essa comunicação violenta, realmente, que a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente acaba falando assim no começo e as pessoas, elas só recebem aquilo, a primeira informação que elas recebem é aquelas. E às vezes elas estão estressadas com outras coisas, com outras demandas. Então, assim, quando ele me falou isso nessa reunião, ele, ó, Raquel, você sabe cobrar? Eu falei, opa, eu acendi um alerta. Eu falei, ó, eu tenho que prestar atenção nisso. Porque tem alguma coisa de errado. Entendeu? Exato. Raquel, lembra que eu falei ontem? Você estava ontem aqui com a gente. Lembra que eu falei da questão da emoção, do impacto da emoção na nossa fala? Que eu falei, eu mergulhei com tubarões. Vocês, opa, como assim? A primeira emoção que você causou foi cobrar. Márcio, eu lembrei hoje disso, dessa questão de que você falou que nadou com os tubarões. Realmente, gente, isso é real. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, ele é muito louco. Me passou esse pensamento hoje. Percebe? Por quê? Qual foi o impacto? O coraçãozinho do final, eu já desconsiderei. Exatamente. Por quê? Tudo que eu ouvi foi cobrança. E aí lá no final, eu te amo. Quero saber do seu amor, dá licença. É mais ou menos isso. Tá? Ótimo. Que bom que o seu mentor trouxe isso. Eu vi que alguém colocou, foi a Thalita, colocou aqui, que falou que um antigo psicólogo trouxe, inclusive, a sugestão de leitura. Gente, compartilhem essas sugestões de leitura de vocês, vídeos, compartilhem no grupo, tá? Não fica só aqui no chat, não. Compartilha. A ideia é que vocês se autoalimentem, se retroalimentem com reflexões positivas. Às vezes o que serviu para mim vai servir para você também, e bora lá. Tá? Vamos lá, vou ouvir a Raquel e a Bruna na sequência. Vai lá, Raquel Souza. É mais ou menos igual a Raquel falou, né? Às vezes é uma bomba, é porque por e-mail é muito difícil você expor a emoção, né? Depende muito de quem tá lendo, né? Cada um lê e interpreta da forma que bem entender. Aí você coloca também um coraçãozinho pra entender, a intenção era essa, né? Não tô brigando, só tô comunicando que é isso e aquilo, né? É bem assim, difícil, né? Posso falar uma coisa? Também tem jeito de escrever no e-mail e na mensagem, viu? Sim. Mas aí dá depende da interpretação de quem tá lendo também, né? Lá, tá gritando, e às vezes nem tá, né? Como diz Mas você. vamos lá. E em caps lock, sei lá. Vou dar uma dica aqui. Eu também passei a exercitar isso. Hoje em dia, com inteligência artificial, fica mais fácil, tá? Vocês podem jogar lá na IA, mas, assim, exercitar é melhor. Eu uso bastante IA, não sou contra, mas exercitar é bom. Muitas vezes é assim. Olha a diferença. Olá, Raquel Souza. Gostaria de saber se você fez as suas entregas do dia, porque eu não consegui verificar ainda no sistema. Ok? Bom dia, Raquel. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo em ordem por aí.
Estou passando para entender como ficaram as entregas, porque eu dei uma olhadinha no sistema e ainda não consegui localizar. Não sei se eu não vi, não sei se eu não fui no local certo. Você pode me dar um retorno? Se você quiser, inclusive, a gente pode bater um papo. A gente pode marcar 2 minutinhos de conversa. Tá bom? Fica bem, um ótimo dia. Mas você mudou o tom de voz. Eu poderia ler da segunda forma com um tom mais agressivo. Falar lá, ainda tá sendo Perfeito. irônica, né? Tipo... Perfeito. A gente não controla o que está no outro. Lembra das emoções? Mas qual foi o ímpeto que eu quis colocar na emoção? E aí, claro, você não vai trocar a forma de escrever, sim, pura e simplesmente do dia para a noite. Porque aí a pessoa também não vai entender nada. Vai falar assim, pô, agora tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira. Mas a ideia é essa. Você também precisa colocar no seu vocabulário, ou aí na sua linguística, elementos que façam você... Opa, peraí, como que eu coloco isso de forma mais de boa? Tá? É uma dica, mas é exercício, tá? Não adianta. É exercício contínuo. Legal? Vamos lá, Bruna. Vamos lá. Eu já fui essa pessoa que tinha uma comunicação muito agressiva. A Letícia, ela convive bastante comigo e ela sabe muito, e ela foi uma das pessoas que me mais apanhou, tá muito. Bom. E muitas das vezes, assim, essa comunicação, falando de mim, tá? Não era algo proposital, mas era algo que acontecia, né? Para mim estava super normal, a minha cara estava super normal, mas pro outro, a Letícia mesmo já chegou a falar assim, o que aconteceu? Parece que você estava adiando muito. Mas não, para mim eu estava super normal. E aí eu acho que entra um pouco da questão da empatia também. A gente tentar mostrar uma outra personalidade, não fazer a pessoa te engolir, você é assim e pronto, né? E eu trabalhei muito isso, muito mesmo. E aí as conexões, né, tanto em trabalho quanto em amizade, na família, realmente muda, porque as pessoas começam a te ver de outra maneira, né? É claro que é um trabalho difícil, porque, como eu disse, muitas vezes a gente faz sem perceber, mas vale muito a pena, assim, a gente se esforçar. Perfeito, ótimo, muito bom. E aí, complementando também, a IA foi uma coisa que me ajudou muito também na escrita. Ajuda. Você pode, na IA, vocês podem, inclusive, solicitar que ela fale assim, como eu crio um texto com uma comunicação não violenta, de forma... E você pode colocar o seu texto original, como você falaria, com todos os tijolos possíveis na mão, com todas as armas na mão, e falar assim, agora me ajuda. Né? Eu fazia exatamente isso mesmo, sabe? Eu escrevia da forma que obviamente que eu tentava escrever de uma forma mais singela, educada, né, mais calma, mas eu conversava com a IA como se ela fosse minha amiga mesmo. O que você acha? Você acha que tá muito grossa? Você acha que dava para melhorar em algum ponto, para não parecer muito grosseira? E aí a gente vai aprendendo também, né? Acaba que a gente vai sendo treinado junto com a IA. Então é bem legal. Ótimo, muito bom. Vamos lá, Isabela, para a gente ir caminhando para o final aqui. Vai lá, Isa. Queria direcionar uma pergunta para a Bruna. Assim, manda lá. Ai, meu Deus do céu. Quanto tempo que você viu essa diferença sua? Principalmente eu falo em relação a expressões, né? Conforme o exemplo que o Márcio deu mais cedo, questão de a aula tá muito boa e de repente revirar os olhos ou fazer uma expressão que não agrada, que demonstra ao contrário, né? Ou às vezes até que a gente considera uma coisa... Você tá numa situação que você não quer fazer aquela expressão chata, mas a gente acaba fazendo sem querer. Eu acho assim... Um costume. Eu acho que para mudar isso, assim, eu passei a me policiar muito, a prestar muita atenção em mim, sabe? Eu acho que em determinados momentos parecia até meio robótica, assim, porque eu parava para prestar tanta atenção para não gerar essa expressão ou responder assim na lata, sabe? Perguntou, vai. Não, eu parava para pensar, respirava para tentar passar uma imagem boa. Assim, um tempo, não sei,
No começo era bem difícil, mas depois vai passando, assim, você vai ficando normal, sabe? Você vai se moldando mesmo. Então, assim, eu não sei te falar um tempo que demorou, mas eu acho que é isso. No começo, você se policiar muito, assim, às vezes você até estranha, mas para não passar essa imagem, sabe? Segurar muito a cara mesmo. Eu fazia muitas caras e boca, gente, muitas mesmo. Então, eu tinha que me segurar demais. Muito bom. Não sei se esclareceu a sua dúvida, assim, se foi a sua pergunta, mas acho que é basicamente isso. Não, agradeço. Tô tentando. Ótimo. Não desiste, vai dar certo. Porque, gente, é muito complicado. Eu vejo que tem hora que eu saio de alguns setores e pessoas que eu tenho um pouco mais de intimidade falam, o que aconteceu? Eu falo, não aconteceu nada, minha cara tá normal. Não tá normal, você tá fazendo uma cara estranha. Será que eu tava com essa cara lá dentro? É bem provável, sim. Pode acontecer. O meu marido, ele fala que eu fazia muito isso, tipo, sei lá, em um estabelecimento, qualquer lugar que a gente ia, tava lá super sorridente, conversando, eu e ele e tal, aí chegava uma pessoa estranha e ia falar comigo, eu fechava a cara. E era muito, assim, sem perceber, e depois eu comecei a realmente ver isso. Outra coisa que eu via, que passa uma imagem muito ruim, parece que tá sendo muito grosseira, eu não olhava na cara das pessoas para falar. Às vezes eu chegava, sei lá, ia pedir uma comida, ia falar com alguém, eu não olhava no olho da pessoa. Então parece que a gente tá sendo grosseira, que a gente não tá se importando. E aí eu comecei a reparar isso e trabalhar. Não, eu tenho... Aí meio que é meio ensaiado, né? Eu vou chegar, eu vou olhar no olho da pessoa e eu vou falar com ela. E aí vai acontecendo, assim, vai ficando natural depois. Exato. Essa é a palavra, é naturalizar. Uhum. Você interioriza isso de uma forma que começa a ser natural, né? Antes de passar para Keren, já vou passar para você, mas é que vocês me lembraram uma coisa importante. Quer fazer exercício? Quer treinar isso de verdade? Então, amanhã, a hora que você sair, que você for na padaria, que você for na lojinha, que você for comprar um cafezinho na barraquinha, na frente da empresa, não sei. Começa com um bom dia e pergunta o nome da pessoa. A coisa mais empática que a gente pode fazer na vida é chamar a pessoa pelo nome. Porque ela nunca, onde ela estiver, ela nunca vai deixar de ouvir quando o nome dela for chamado. Porque a gente ouve isso desde criança. Né? Claro, pode ter acontecido, talvez aqui não tenha no grupo, mas tem pessoas que são adotadas e mudam o nome, pode acontecer. Mas, enfim, qual é o seu nome? Qual é o nome que você mais ouve? Faz um teste. E aí vão te achar meio maluca, tá, meninas? Mas eu já fiz. Quando você... Bruna, eu vou falar para a Bruna e para a Letícia, porque elas estão próximas. Sabe o que você faz, Bruna? Quando a Letícia estiver num lugar cheio de gente, longe de você, você grita, Letícia! Você pode ter certeza que ela vai virar e vai olhar. Deus, não manda essa vai entrar no buraco, isso. ela vai fazer o que ela vai fazer. Eu vou socar, vai fazer. Nossa, eu vou socar minha cabeça no buraco. Com ela. Você faz com ela, Letícia, faz a mesma coisa. Não adianta, por mais que você não queira, você olha, porque a sua mente vai responder. Ela vai dizer assim, tá me falando comigo. E não era outra Letícia, era outra Bruna, era outro Márcio, mas é natural. Então, por isso que eu tô te falando, quer treinar, gente? Treina sim. Você vai no restaurante, pergunta o nome do garçom que vai te atender. Você vai na lojinha, pergunta o nome da pessoa. Principalmente se você tiver que interagir em algum momento. Né? Muitas vezes, de novo, é exercício. Pessoas, eu vou precisar de 5 minutos, tá? Porque a gente estourou um pouquinho aqui, mas aguenta aí, a gente vai acabar. O que acontece? Hoje, por exemplo, as pessoas estranham, tá? Pessoas estranham, principalmente pessoas que trabalham com público, elas assumem o papel de invisibilidade. Infelizmente, é uma realidade. Né? As pessoas
elas assumem o papel de ser invisível. Ah, eu sou só o frentista do posto, eu sou só a caixa da lanchonete, eu sou só... Não, ela é uma pessoa, é um ser humano. Né? Então, hoje, muitas vezes eu chego e vou num lugar, preciso... Esses dias mesmo, eu fui numa loja grande que tem aqui em São Paulo, e fui perguntar uma coisa para a moça, atendente lá. Falei, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Ela fez assim para mim. Fulana, não lembro o nome dela, vamos supor que fosse Joana. Joana. Falei, oi, Joana, tudo bem? Eu só quero te fazer uma pergunta. Onde que eu encontro esse aparelho aqui? Eu vi que vocês têm, mas eu não estou localizando aqui na loja. Aí ela fez assim, claro, vem aqui, eu vou te... No primeiro momento, foi um susto. Ela olhou pra minha cara e fez assim, que esse louco tá me perguntando meu nome? Ninguém pergunta. Pede a informação, não fala nem bom dia, nem obrigado. Mas não, eu vou lá, eu vou perguntar. Oi, Joana, tudo bem? Tanto que nesse dia eu precisei voltar e perguntar outra coisa. Eu voltei nela e falei assim, oi, Joana, tudo bem? Vou perguntar para você de novo. Como que eu faço isso? Ah, não, Márcio, ela tá ali. Porque ela também perguntou meu nome. E ela gravou o meu nome. Né? Então, isso também está dentro de técnicas de venda, com certeza, né? Você acolher a pessoa, mas para a gente que está falando aqui de comunicação não violenta, de comunicação empática, essa troca já começa por aí. Ok? Keren, fiz você esperar, mas vamos lá. Agora é a sua vez. Ô, Márcio, boa noite, gente. Tudo Boa bem? noite. Olha, sobre a comunicação, né, sobre as expressões, eu acredito numa coisa que aconteceu comigo. Eu acho que o meio que a gente convive, pais, irmãos, se é um ambiente que é propenso a ter muita briga, acho que isso acaba moldando a gente. Então, a gente, consequentemente, a gente vai levar isso para fora. Né? Não é natural. E né, aí eu escutei a Isabela perguntando e eu era desse jeito, gente. Eu falava, nossa, o dia que eu me gravei, depois eu fui me assistir, eu falei, gente, não é possível que eu faço isso. Mas tem gente que deve querer me socar. Porque eu falei, gente, que coisa feia. Falei, nossa, é muito feio. Eu fiquei assim, nossa, eu fiquei imaginando a pessoa. Porque se a gente vê a ruim, né? Aí eu fiquei me imaginando as pessoas me vendo fazer aquelas expressões todas que a gente não faz sem pensar, né? Faz sem intenção. Mas aí depois eu vejo a Isabela falando, e realmente é uma coisa que assim, eu tô tentando mudar, é difícil pra caramba, mas uma dica que me ajudou muito é isso, se gravar, a gente falando, e que nem você disse também, a gente começar no ambiente familiar e levando para a padaria que a gente compra pão todo dia aqui, e consequentemente a gente vai, né, alavancando, né, para mais pessoas. Mas uma das formas da gente mudar é entre o próprio familiar. Né, você vai perguntar, onde está isso? Não, ô fulano, você pode me falar onde que tá? Pro irmão, por exemplo, né, a gente tem mania, né, principalmente entre irmãos, que é aquele love, né, onde está? Não, você já começa entre os familiares mesmo. Exato. Mas realmente, gente, é uma coisa que, olha, parece que não sei, parece que você fala assim, não vou conseguir mudar. Mas é possível. Com muita técnica. É possível. Legal, Keren. Obrigado. Oi, Isa. De nada. Keren, eu tava cogitando a possibilidade de andar com um espelho para entender as caretas que eu faço quando eu tô falando. Se grava, você vai ver o dia que eu me vi, falei, gente, pra entender. Eu fiquei com vergonha de mim, falei, meu Deus, que coisa feia. Tá vendo? Só meninas, ó, 1000 dicas aqui. Deixa, ó, para não estourar muito o tempo de vocês, eu só esqueci de colocar o último slide para vocês aqui, ó, que é quando a gente fala a validação da prática de tudo que vocês estão falando aqui, tá? Tudo que vocês trouxeram. É a validação de trabalhar a comunicação não violenta. Então, o que a gente está falando aqui? Nós estamos falando de escuta ostensiva, né? De ouvir realmente, de parar, prestar atenção. Vocês conhecem esse bichinho aqui, ó? Conhece? Então, esse bichinho aqui é o que mais tira a nossa atenção. Ah, pode falar que eu estou te ouvindo. Mentira, você não está ouvindo nada. Você está escutando qualquer barulho lá, tá? Qualquer coisa. Né? Então tem a escuta ostensiva, parar e prestar atenção. Parar e olhar no olho. Vocês falaram aqui, é parar e olhar no olho, falar assim, tá bom, vamos lá.
Não dá para falar naquele momento, gente. Pede 2 minutos. Fala, você pode me dar 1 minutinho? Eu já falo com você. Estou terminando de enviar um e-mail aqui. Deixa eu só responder uma mensagem. Me dá 1 minuto. Tem gente que vai achar que você é um chato de galocha. De verdade. Eu sei porque eu vivo isso. Ai, meu Deus, fica tudo. Me responde logo. Não, não vou responder. Eu só vou responder a hora que eu estiver olhando no seu olho. A hora que eu estiver dando atenção para você. Porque senão eu não vou nem ouvir o que você falou. Tá? E quando a gente fala de comunicação empática, tem 2 coisas que a gente não pode fazer e que a gente já falou aqui. Que é a evasão e a volatilidade. Evasão, o melhor exemplo, sabe qual que é? Ai, tá bom, fica falando aí que eu vou tomar banho. Ai, tá bom. Ai, meu Deus, eu vou ouvir. Eu tô fugindo da conversa. Isso é evasão, tá claro. E sabe o que é volatilidade aqui? Só para vocês compreenderem, e a gente já falou isso muito aqui. Sabe aquele momento que a gente faz assim? Ah, mas podia ser pior. Ah, mas só isso? Nossa, você está sofrendo por conta disso? Isso é a volatilidade. É quando a gente desvaloriza, quando a gente desmerece. Tá? Então, isso são coisas que, se a gente consegue ir eliminando da nossa comunicação, automaticamente a gente passa a validar o que o outro está dizendo, perceber aqueles 4 pilares que eu mostrei para vocês agora há pouco, e aí sim a gente está tendo uma comunicação empática. Então eu preciso escutar ostensivamente e validar o que o outro está pedindo, sentindo, comunicando, para que eu possa fazer a mesma coisa. Para que a outra pessoa possa me escutar de forma ostensiva e validar tudo aquilo que eu estou levando. É simples? É fácil? Claro que não. É exercício, é trabalho, mas, acima de tudo, é um processo de autoconhecimento, que foi o que vocês falaram aqui. Vocês rodaram, mas qual é a expressão que a gente traz? Autoconhecimento. Se eu me conheço melhor, eu me gravo, os colegas me falam, as pessoas me mostram, não está legal, então eu posso melhorar. Então eu preciso fazer um caminho de mudança. Ok? Meninas, a Silvia pediu para a palavra. Enquanto ela fala, vocês vão abrindo câmera para a gente fazer a foto e eu vou colocar o link aqui no chat. Vai lá, Silvia. Tá super baixinho, Silvia. A gente está te ouvindo muito baixo. Você consegue falar mais próximo do microfone ou aumentar o volume? Ainda está baixo, mas está dando para te ouvir. Vamos lá. É a primeira aula online que eu estou começando a acompanhar, né? E eu queria saber de você, Márcio, quando a situação é o contrário. Quando você é empático com a pessoa, mas a pessoa vem, às vezes, por instinto, às vezes é a própria personalidade da pessoa, vem te tratando assim de uma forma grosseira, meio um pouco ríspido. Como você sugeriria assim, de estar contornando a situação para não ficar um clima muito pesado? Vamos lá. A ideia, e é o maior desafio, tá, Silvia? É o maior desafio, é a maior dificuldade que a gente pode encontrar. Mas a ideia é você manter o mesmo processo. Falar, tá bom. Então, o que você está querendo dizer, Silvia, é isso. Tá bom, não, eu entendi. É que você falou de uma forma que talvez eu achei que eu pudesse não ter compreendido. Percebe? A pessoa veio, gritou, falou. Então, não, mas, ok, então é isso que você está dizendo. Eu passo. É que na programação neurolinguística tem o nome de backtrack, tá bom? Mas basicamente é repetir a fala da pessoa, mas de uma forma mostrando para ela que você entendeu, mostrando para ela que você está percebendo que ela está brava e tudo mais, mas mantendo a conversa ali num patamar não violento. É simples? Não, não é simples. Tá? É muito desafiador, e aí eu vou falar tirando o lado Márcio aqui, né, conduzindo, tem hora que dá vontade de torcer o pescoço dos coleguinhas, só por meia hora, depois a gente solta, mas é exercício. Tá? Brincadeiras à parte, é isso. Porque quando você começa a levar essa comunicação, você vai encontrar 2 tipos de pessoa.
Basicamente, você vai encontrar dois tipos de pessoa. Uma que vai começar a responder você mais ou menos parecido, ou talvez vai exercitar igual a você, e a outra que vai continuar sendo do jeito que ela é e não vai ter jeito. E aí eu volto lá no primeiro encontro. A gente não controla as emoções, as ações, as palavras dos outros. Então, a gente tem que fazer o nosso. Ah, mas eu vou ficar passando por trouxa? Não. Você está passando por uma pessoa que está elevando o seu potencial de autoconhecimento e inteligência emocional para viver melhor com você mesma. Como as outras pessoas vão se relacionar, pode ser que seja um pouco mais desafiadora. Respondi? Sim. E é o que eu falei, tá? Com o tempo, se for pessoa muito próxima a você, com o tempo, você vai conseguir, inclusive, dar umas cobradinhas, tá? De falar assim, ô Silvia, deixa eu te falar. Não precisa falar desse jeito. Eu entendi o que você está falando. Né? Eu entendi, você está chateada, não era desse jeito que você tinha pensado. Ok. Ah, mas tá tudo bem. Né? Desculpa, se eu não conseguir compreender de outra forma, tá bom, desculpa, mas é isso. Né? Tá tudo bem. Lógico, você não vai conseguir fazer isso toda hora, porque a pessoa vai estourar, vai brigar, mas em alguns momentos, porque a pessoa começa a perceber que você está buscando diminuir a fervura. Né? Você está dando um rescaldo no incêndio. Então, você não vai jogar mais faísca. Entendeu? E aí vai ter momentos que você vai conseguir mostrar para ela. Tá bom, da próxima vez, será que você consegue falar de uma outra forma? Né? Tá tudo bem, eu vou entender. Não precisa gritar, não, tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Claro que são situações, são momentos, e aí vai de cada um, ou de cada uma de vocês, prestarem atenção de como você vai conseguir chegar nesse lugar. Tá bom? Vamos lá, meninas. Fotinho. Enquanto vocês abrem câmera agora sim, para colocar, eu já estou colocando aqui no chat, deixando o Forms. Adoro que as meninas já fazem assim, né? Já dá uma arrumada, já dá uma ajeitada, né? Muito bom. Bora lá? Podemos? No 3, aquele sorrisão. 1, 2, 3, sorrisão. Bora lá? Muito bom. Gente, já foram liberados mais 3 desafios, prazo de entrega até segunda-feira. Façam. Se alguém não fez os anteriores, faça também. Entregue todos para a gente poder aumentar o status de vocês e dar continuidade. Muito obrigado. Uma excelente noite para vocês. Foi maravilhoso. Espero que semana que vem vocês estejam aqui de novo e amanhã a gente vai se falando. Durante o dia eu vou liberar a gravação, vou liberar o Forms e vou trazer algumas provocações lá no grupo. Beijo, fiquem bem, bom descanso, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Márcio. Obrigada. Tchau, com Deus, menino. Obrigado. Tchau, tchau. Fiquem bem.